Programa Atividade, chegando para mais uma edição nesta quinta-feira, 23 de abril de 2020. 27 anos no ar o nosso programa, sempre ao vivo, né? É uma história bem bonita, né? E aí o nosso telespectador correspondendo com a sua fidelização, né? Assistindo normalmente o nosso programa Atividade. E nesses tempos aí de pandemia, todos nós tristes, né? Porque é um momento complexo, muita gente confinada, passando muitas dificuldades, né? Emocionais e fora o ambiente empresarial, comercial, que está vivendo momentos tétricos, né? A economia está exatamente estagnada, mas as autoridades, governador Eduardo Leite, prefeito municipal, no caso aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior, né? E em outros estados, o governo federal, enfim, estão começando a flexibilizar. O nosso governador aqui já está com normas mais ou menos estabelecidas para que no final do mês, final de semana agora, já se consiga aí uma flexibilização para esses ambientes de negócios que estão estagnados, né? O prefeito de Porto Alegre, por exemplo, já anunciando aí a volta da construção civil, importantíssimo, né? Pega essa mão de obra que é mais da zona ribeirinha, vamos assim dizer, né? Esse pessoal menos qualificado, não é um pessoal intelectualizado que precisa trabalhar para buscar o seu pão para dentro de casa, né? As famílias precisando aí, pessoal sem trabalhar, sem receber, é muito difícil, muito complicado. É isso, Silvio Lopes? José Silva, boa noite a todos os nossos telespectadores. É uma audiência extraordinária hoje, com certeza, José Silva. Já temos uma audiência grande aqui do Atividade. Agora, nós entramos, José Silva, na minha avaliação, num momento assim de uma inflexão nesse processo todo desde que ele foi iniciado, essa questão da pandemia do coronavírus. Nós estamos chegando no final de abril e, neste momento, as cabeças pensantes no país, tanto da área econômica, política, como da ciência, estão refletindo sobre o que aconteceu, o que está acontecendo e o que poderá acontecer daqui para frente. Eu tenho a certeza, José Silva, e aí concordo com a introdução que tu fizeste aí, que as medidas que já estão sendo tomadas, tanto pelos governadores quanto pelos prefeitos, estão se coadunando, estão chegando num ponto de, digamos assim, de uma convergência no sentido de que é necessário que haja um distanciamento, de estender todo esse processo que acabou com uma pressão, com um terrorismo social que era ineficaz e contraproducente, trazendo medo para a população. Eu acho que está chegando um momento e as coisas vão se acomodar a partir de agora concretamente para beneficiar a economia e também a vida das pessoas. Perfeito. Eu quero dizer mais uma vez aqui, ontem nós já anunciamos aqui no nosso programa, que hoje, em seguidinha, nós teremos a presença aqui do deputado federal Osmar Terra, né, uma figura importante no cenário político e de gestão pública no país, no nosso estado, reconhecido, que estará falando de temas importantes como esse aí da pandemia, né? Ele tem posições fortes, sérias, e é um estudioso, é um médico, então sabe tudo. Vai passar informações muito importantes para os nossos telespectadores do nosso programa Atividade, 27 anos no ar, sempre ao vivo. E aliás, Silva, desculpe, eu vou reforçar o que tu está dizendo. O Dr. Osmar Terra foi o primeiro a dizer coisas que estão acontecendo agora, ou seja, ele tem também esta questão toda da credibilidade, um grande médico, um homem especializado na saúde pública e um político responsável. De currículo invejável, tanto como político e como gestor público. Vamos adiante falando de Banrisul, o grande Banco do Sul, o banco da nossa terra, aquele banco que estende a mão aos gaúchos sempre na hora de muita necessidade. Olha aqui, o Banrisul continua buscando as melhores soluções para enfrentar esse momento. Por isso, olha só, disponibiliza no aplicativo Banrisul Digital a prorrogação das 2 próximas parcelas a vencer do seu empréstimo pessoal ou empresarial com carência de 90 dias para começar a pagar. Olha só o Banrisul. Olha aqui, outra novidade é que o atendimento presencial nas agências Banrisul agora precisa ser agendado via telefone, tá, minha gente? Consulte mais informações no site banrisul.com.br e nas nossas redes sociais. Banrisul e você, parceria que faz a diferença. Eu passo uma mensagem ainda do Banrisul para você. As taxas mais civilizadas, Banrisul, o banco do nosso coração. Dá uma olhada. Já enfrentamos muitos desafios nessa vida. E o Banrisul sabe que é nas horas mais difíceis que a nossa parceria faz a diferença. Por isso, conte sempre com a gente e tenha certeza de que estamos atentos às suas necessidades, para que você possa se cuidar e proteger sua família. Acompanhe nosso site e redes sociais para saber tudo o que estamos fazendo para apoiar nossos clientes. Juntos, vamos superar este momento. Banrisul.
Muito bem, vamos adiante aqui no nosso programa, então. Hoje, como eu disse, nós contando aqui com a presença do deputado federal Osmar Terra, né? O deputado federal Osmar Terra, que está, então, participando do nosso programa. É uma figura ímpar no cenário nacional e vamos, assim, olha, eu vou dar, assim, um currículo, mais ou menos, do deputado estadual, do deputado federal Osmar Terra, do MDB. Olha aqui, ó. 6º mandato como deputado federal, é natural de Porto Alegre, médico político, ingressou no MDB em 1986, prefeito de Santa Rosa em 1992, suplente da Câmara Federal 2001-2003, deputado federal em 2007. Em Porto Alegre foi superintendente do INAMPS, Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, de 86 a 1988, secretário estadual da Saúde, com grande passagem aqui no Rio Grande do Sul, de 2003 a 2010, implementou o programa Primeira Infância, em 2006, também vitorioso, extraordinário. Secretário executivo do Programa Nacional Comunidade Solidária, de 99 a 2001, ministro do Desenvolvimento Social, agora em 2016, melhor dito, do governo Temer, e também, hoje, deputado federal, no seu 6º mandato, e ministro da Cidadania no governo Bolsonaro, esse governo que nós estamos vivendo agora, de Jair Messias Bolsonaro. Satisfação muito grande, deputado federal Osmar Terra. Muito bem-vindo ao nosso programa. Te agradeço aí a oportunidade, queria te cumprimentar o Silvio Lopes também, agradecer as referências que vocês fizeram e estou aqui à disposição para a gente fazer um debate aí interessante. Perfeito. Deputado, o senhor como médico e conhecedor profundo do segmento da saúde, evidentemente, pela sua atuação como gestor público, né? E como político de grande envergadura, mas teve passagens por órgãos públicos no segmento da saúde com um desempenho espetacular. Essa situação da pandemia, o senhor tem posições distintas das que acontecem no nosso país, né? Então, divergências, vamos dizer, sobre o aspecto de como conduzir esse distanciamento, essa situação toda do Covid-19, o senhor tem as suas avaliações como médico que contrariam muitas autoridades sanitárias, muitos gestores públicos. O que o senhor nos diz? Olha, eu tenho uma posição de quem viveu experiências de epidemia, né? Eu tive a tarefa de enfrentar 3 epidemias no período que eu fui secretário de saúde aqui do Estado. No Rio Grande do Sul, a primeira epidemia de dengue, depois a epidemia da febre amarela e depois a epidemia do H1N1, que foi devastadora. Para mim, foi a mais trágica de todas as epidemias que nós passamos no Rio Grande do Sul, né? Inclusive, eu quero dizer que no Rio Grande do Sul, esta epidemia do coronavírus vai ser muito menor, vai ter um impacto muito menor, vai fazer muito menos vítimas no Rio Grande do Sul do que fez o H1N1, né? Mas eu quero dizer que quando eu faço uma crítica, e eu sou crítico em relação a essa quarentena, esse isolamento social, acho que isso não tem impacto nenhum na epidemia, porque eu vivi isso, né? Não é uma experiência de livro, de ler um artigo no jornal, é experiência vivida como médico, como secretário, e como quem teve que tomar a decisão de fechar ou não fechar a escola, de manter aberto um posto de saúde até 10 horas da noite ou não, de ampliar leitos. No H1N1, nós aumentamos em 3 semanas 30% os leitos de UTI no estado. Porque nós começamos já na H1N1, já começamos a receber as pessoas em estado grave, não houve uma evolução da epidemia no estado primeiro. Nós pegamos a epidemia da Argentina. A Argentina teve a pior epidemia do H1N1, com o maior número de vítimas do mundo. E estava bombando essa epidemia lá e nós não sabíamos, porque o governo argentino estava escondendo. Escondia porque era período eleitoral lá. Então, quando entram as pessoas no Rio Grande do Sul, já entram mal, já entra em estado grave, os motoristas de caminhão, os turistas que foram para lá, e aí se disseminou o vírus no estado, né, e aí iniciou um processo importante de epidemia. E eu quero te dizer que a minha vivência me ensinou que numa epidemia dessas, e o coronavírus é um vírus diferente, é claro, não tem gravidade também, não estou minimizando a gravidade, mas a forma de enfrentar essa epidemia, ela tem alguns padrões que se repetem, tanto como os vírus se repetem na forma de contágio, se repetem as formas como tu tem que enfrentá-los, né? E eu eu tenho convicção absoluta que o isolamento social
piorou a epidemia na Europa. Quando ele foi adotado na Europa, ele piorou a epidemia, aumentou o número de casos, inclusive, porque o contágio... Qual é a ideia do isolamento social? Qual é a ideia de fechar a loja, fechar tudo, trancar as pessoas em casa? A lógica é que as pessoas fazendo isso não vão se contaminar, né? E na verdade, é uma lógica contraditória, porque toda a discussão que se tem numa epidemia é que ela só termina quando 70%, 80% da população já foi contaminada, da população da região que está acontecendo a epidemia, né? Isso é que freia um vírus que não tem remédio, não tem vacina, que se propaga com uma rapidez incrível, que mais de 90% das pessoas que portam o vírus nem sabem que portam o vírus, são assintomáticos. Quando tu vê uma epidemia com uma pessoa com tosse, com febre, é fácil localizar a pessoa, isolar, tratar, né? Fazer uma quarentena dos familiares, né? Mas quando tu vê uma pessoa com tosse, com febre, tem 300, 400, 500 pessoas que são assintomáticas e que estão com epidemia também, estão com vírus e que tu não enxerga. É essa massa gigantesca, invisível de pessoas que faz a epidemia explodir, faz a epidemia subir. Uma epidemia que começou lá na China em janeiro, né, em final de dezembro, está assombrando o mundo todo em 4 meses, né? Isso é um poder de disseminação incrível, uma força da natureza, né? E os vírus são assim, os vírus pandêmicos, quando eles são descobertos, eles já estão circulando há meses. Então, eles estão em toda parte. Tu não vai evitar um vírus de contaminar uma família simplesmente fechando a família em casa, né? É bem provável, estatisticamente, que a maioria das famílias já tem um portador assintomático. E esse portador assintomático, se ele ficar fechado em casa, ele vai contaminar a família inteira, mesmo sem saber, né? É assim que a Itália, quando fechou toda a Itália em quarentena, a mais radical da Europa, com o exército na rua, as pessoas eram proibidas de sair na rua, dia 9 de março, se achou que ia cair a epidemia na Itália, que ia diminuir o número de casos, né? E qual foi a surpresa? Foi aumentando, 12 dias depois tinha o triplo de casos novos por dia que tinha no dia que fecharam a população toda na quarentena. Por que isso? Porque o contágio já estava dentro de casa. O contágio foi dentro de casa, né? O vírus ele tem uma velocidade, uma força de contágio que ninguém segura, não tem quarentena que segure, não tem fechar a loja, fechar... Hoje, as lojas estão fechadas, mas tu vai no supermercado, né, José? Chega no supermercado, está todo mundo lá, entendeu? Sem máscara, as pessoas pegando as latinhas. Cada vez que tu pega uma latinha daquelas, umas 30, 40 pessoas já pegaram para olhar os ingredientes. Se tem que contaminar, contamina ali, entendeu? É muito mais... Aqui em Brasília, os supermercados viraram shoppings, lotado de gente, né? É claro que tomam algum cuidado, a caixa usa máscara, tem um vidro para proteger da saliva, passa álcool gel, mas isso tu pode fazer numa loja do shopping com muito menos chance de contágio da pessoa. Por que fechar tudo? Por que esse lockout? A ideia do lockout surgiu do instituto chamado Imperial College. Tudo isso que tu está vendo aí de lockout, bloqueio, Estados Unidos, Alemanha e tal, surgiu de um único centro de pesquisa da Inglaterra, chamado Imperial College. Eles fizeram uma previsão catastrófica, com premissas erradas, sobre o que ia acontecer. Quando eles viram a epidemia surgir na China, e ela tinha um número de casos muito grande de início, eles acharam que ia ser uma epidemia terrível, pior que a gripe espanhola de 1919. Eles dizem isso, eu tenho todos os textos deles. Eles dizem isso. E iam morrer milhões de pessoas, né? Pois não. E a partir daí, eles propuseram, então, que a única maneira de evitar isso era trancar todo mundo em casa, no mínimo por 5 meses e no máximo por 18 meses de quarentena. Pelo amor de Deus, impossível. Para chegar a descobrir a vacina. Sim, José. Eu lhe pergunto o seguinte, nós perdemos uma grande oportunidade, a nação brasileira, de ouvir ou de assistir Osmar Terra e o ex-ministro da Saúde, Mandetta, porque os senhores têm posições antagônicas, seria uma rota de colisão e um debate muito interessante sobre esse tema tão complexo que é o coronavírus. Eu falo tudo isso, não é porque eu acho que entendo mais do que um, do que outro, é que eu vivi isso. Poucos gestores de saúde viveram tão intensamente uma epidemia ou várias epidemias
como eu vivi. Então, eu tenho uma experiência vivida, não é nem uma experiência... eu disse para o ministro Mandetta, por exemplo, a primeira coisa que tem que fazer quando começa a epidemia dessa, sugeri para ele, é evitar o pânico, é não deixar a população em pânico. A pior coisa que tem o é estresse. a população em pânico, né? A população começa a... Imagina se um vírus... Todo dia na televisão mostrando mortes na Itália, mortes aqui, caixões sendo enterrados, covas sendo cavadas, vai morrer tanto, vai dobrar, vai triplicar, olha a Espanha, olha... Doutor Omar, o senhor é reconhecidamente um camarada que é um político, mas também técnico, e nas duas questões o senhor é altamente qualificado. Ele pergunta o seguinte: que interesses estão atrás dessa questão toda da pandemia no Brasil? Porque, na verdade, é o seguinte, o senhor não é só um caso isolado de gente que entende da matéria, que é cientista também, que é médico, portanto tem qualificação para falar sobre o assunto da saúde pública. Por que só o senhor desfruta desses espaços e não outros que são, assim como o senhor, defendendo também posições contrárias ao establishment? Tem outros, é que eles não são entrevistados, mas eles são potencialmente entrevistáveis. Vocês podem... Tem, por exemplo, o Dr. Ricardo Ariel Zimmermann, que é um infectologista da Santa Casa, é uma pessoa que me ajudou na gripe do H1N1, né? Hoje eu ouço as posições dele, as pesquisas. É uma pessoa que tem o Paulo Picon, tem um monte de gente, falando aqui do Estado, tem um monte de gente. Mas eu quero dizer que eu não estou isolado, né, no Brasil. Uhum. Tem, em São Paulo tem pesquisadores falando a mesma coisa que eu falo, né? O problema é que houve uma decisão política que nublou tudo, que tapou tudo e empurrou, tipo um efeito manada, os dirigentes. Mas a grande mídia, ela não dá atenção para gente como o senhor, por exemplo. O senhor está num espaço aqui... Não dá. Por exemplo, assim, a Globo, por exemplo, que eu vou falar na Globo. A Globo só entrevista quem é favorável ao fechamento total, ao confinamento total. Exato. Não só a Globo, né? A RBS aqui também. Eu tenho dificuldade da entrevista. Eu gosto muito da turma da RBS aqui, mas para mim entrevistar... mas eles são tem que estar submeter a Globo, né? Mas eu quero dizer o seguinte, que eu não estou criticando, eu acho que eles têm o direito de ter a conduta editorial que eles quiserem. É que o que eu acho que esse debate é fundamental, porque ele tem consequências. As medidas que estão sendo tomadas têm consequências graves, né? Tanto se eu tivesse a oportunidade de ditar a conduta, né? E o presidente quis fazer isso, o presidente pensa como eu, o presidente Bolsonaro, mas ele foi impedido pelo Supremo Tribunal. O Supremo Tribunal impediu o presidente de estabelecer um decreto impedindo esse lockout, essa quarentena absurda que foi feita. Porque ela não tem efeito, ela não resolve nada, né? Ela não tem impacto nenhum. Qual é a origem Eu já expliquei que o Imperial College propôs uma quarentena de 5 meses, de 1 ano. Por que eles dizem? Todo mundo concorda que tem que chegar a 70%, 80% das pessoas contaminadas com anticorpos para parar a epidemia. E tem que proteger o grupo de riscos. Todo mundo concorda. O que a turma do Imperial College e o governador e o prefeito de Porto Alegre, os prefeitos, de uma maneira geral, foram no efeito manada, vamos dizer assim, pegando carona no medo da população. Então, como ele diz, o Instituto diz que tem que fechar tudo, e tem que ficar todo mundo fechado durante um longo tempo para a epidemia não chegar nas pessoas, nas casas, para quê? Para achatar a curva. Porque toda epidemia tem uma curva. Eu vou mostrar aqui para vocês, isso aqui é da gripe espanhola. Isso aqui é a gripe espanhola, tá? De 1919. Foi a mais terrível de todas, matou 50 milhões de pessoas. 13 dias, 13 semanas essa curva. Né? Se vocês pegarem a curva da epidemia do H1N1, é essa aqui, ó, 13 semanas. Aqui essas colunas são semanais. São 13 semanas. Né? Sim. Se tu pegar a epidemia da China, Wuhan, que foi a epidemia que assolou a China, que foi a primeira, quando se viu como é que funcionava esse vírus, né? Onde é que está Wuhan aqui? Aqui. Isso aqui é Wuhan. 13 semanas também. Eles têm padrões, os vírus têm padrões, embora sejam vírus diferentes, eles têm um padrão. Então dá para prever o começo, o meio e o fim.
Qual é a ideia do achatamento da curva, né? Que o governo, que o prefeito e o governador aí, os governadores, de maneira geral, defendem? Essa é a curva que vocês viram ali, do vírus. Sim. Ele aumenta o contágio, vai aumentando, chega a um ponto que ele para de crescer o contágio, começa a diminuir e termina. Aqui, nesse ponto, mais da metade da população está contaminada. Depois cai. Isso acontece em 6 semanas. Normalmente acontece em 6 semanas. Qual é a proposta deles? Como isso poderia sobrecarregar muito a rede de hospitais, então temos que achatar a curva. Essa curva que eles estão propondo. Eles vão jogar, se desse certo, não deu, que o vírus não respeitou o decreto do governador, não respeitou nada. O vírus está fazendo esta curva aqui. E está chegando no pico agora, essa semana. E vai começar a diminuir aí em maio, no final de maio termina a epidemia, né? Se tivesse dado certo, se tivesse uma epidemia e achatado a curva, ela ia ter o pico em maio, no pleno inverno, em agosto, setembro. Isso não tem cabimento. Não tem cabimento uma coisa dessa. A sorte é que é só uma construção teórica. Eles abraçaram uma ideia que é só teoria. Na prática não funciona. O vírus não respeita nada. O vírus infecta todo mundo que ele puder encontrar pela frente e tem uma rapidez incrível, né? Então, nós temos que proteger, nós temos que entender como é essa força da natureza que é o vírus e procurar acompanhá-lo e proteger como fez a Coreia. O melhor resultado do mundo é da Coreia. A Coreia não fechou comércio, não fechou nada, testou todo mundo para localizar onde é que estavam as pessoas, né? Onde é que estavam as pessoas que tinham problema, né? E a Coreia teve uma mortalidade baixíssima, evitou... Aqui a Coreia do Sul. A Coreia teve lá, já em janeiro começou a epidemia na Coreia, já terminou, pouquíssimos mortos. A Coreia tem a população maior que a de São Paulo, um pouco, 51 milhões de habitantes. Teve 200 óbitos, 200 e poucos óbitos. Um único óbito na capital, Seul, que tem a população de São Paulo, da cidade de São Paulo. E terminou a epidemia sem problema, está terminando a epidemia sem problema. A mesma coisa fez a China. O pessoal diz, não, mas a China fechou, bloqueou Hubei, a província de Hubei, onde teve epidemia. O resto da China continuou funcionando normal, não fechou uma loja, não fechou uma escola, nada. Taiwan não fechou a escola, não fechou a loja, Singapura não fechou a escola, o Japão não fechou as empresas, né? Então, os países da Ásia tiveram um desempenho muito melhor que os países da Europa que acreditaram nessa conversa do Imperial College, né? Doutor Osmar Terra, o senhor acredita que a troca de ministro da Saúde, o Nelson Teixe, agora poderá haver um redirecionamento nessa questão da liberação das pessoas, do fim do confinamento? Por exemplo, assim, e ao que o senhor atribui o fato de o Rio Grande do Sul hoje ser o estado menos, digamos assim, menos atingido pela pandemia? Ele não é o menos atingido. O menos atingido é o Tocantins. Segundo o Rio Grande do Sul. 33 casos e uma morte. Sim. Se fosse por causa da quarentena, nós tínhamos que dar o Prêmio Nobel de Saúde Pública para o governador do Tocantins, né? Não tem nada a ver com a quarentena, a situação do Rio Grande do Sul. Tem 12 estados brasileiros que têm resultado melhor que o do Rio Grande do Sul. Todos fizeram quarentena igual. Sabe por que tem diferença? Por que nós não somos o Ceará? Por um motivo muito simples, por causa da circulação prévia do vírus. O vírus tem que circular num lugar para produzir uma epidemia em grande escala. Nós não tivemos circulação do vírus no Rio Grande do Sul, ao contrário do H1N1, que como entrou pelo Rio Grande do Sul, os vírus estão entrando no Brasil por São Paulo, Rio, Fortaleza, Recife e Manaus. Por esses pontos que tem linha direta de voo para a Europa, que veio multidões de turistas antes da epidemia surgir, contaminaram, estavam aqui antes do Carnaval, eles vieram no Carnaval. Carnaval foi um horror. Expandiu o contágio no Carnaval, principalmente em Rio e São Paulo, né? Milhões de pessoas na rua. Então, aí a epidemia se expandiu. No Sul não tem. Só para você ter uma ideia, Fortaleza sozinha, a cidade de Fortaleza, e o governador lá está fazendo exatamente as coisas que o governador do Rio Grande do Sul está fazendo. Fortaleza sozinha tem o dobro de óbitos que os 3 estados do Sul somados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Só a cidade de Fortaleza. Porque lá tinha 3 voos semanais direto para Milão. Milão foi o maior foco, a maior circulação de vírus da Europa, a região de Milão, da Lombardia. Para você ter uma ideia como isso é importante, a circulação do vírus, a Itália, no Sul, não tem quase epidemia. O vírus não circulou muito no Sul.
O vírus circulou só no norte. 90% dos casos de morte, de internação hospitalar, da epidemia na Itália é norte da Itália. O sul praticamente não tem epidemia. Então, o Rio Grande do Sul está nessa situação. Não circulou o vírus aqui. Não venha me dizer agora que essas medidas de fechamento evitaram. 400 municípios nunca viram um vírus. Não passou o vírus em 400 municípios do Rio Grande do Sul. O prefeito de Frederico Westphalen construiu um pronto-socorro só para atender o coronavírus, até um hospital de campanha. Está 40 dias sem ter um caso. Né? Agora fechou o pronto-socorro, porque não tem por que ter pronto-socorro aberto. Então, o problema é a circulação do vírus. Estão confundindo circulação do vírus com o efeito da quarentena. Não tem nada a ver, a quarentena não reduz nada. Não tem impacto nenhum a quarentena. Ela só acaba com a economia. É só fome para os pobres. E só acaba com... Exatamente. Deputado Osmar Terra, olha, muitas mensagens aqui apoiando a sua presença aqui no nosso programa Atividade. Pessoal encantado aí. Deputado Osmar Terra só fala a verdade. Pessoal lá de Santa Rosa dizendo, estamos com o senhor. Marcelo Rosa está se manifestando, entre tantos telespectadores aqui se comunicando com o nosso programa. O senhor sabe que o nosso programa invade o território gaúcho, os principais municípios rio-grandenses. Estamos aí com a Claronet, estamos no planeta, né, pelas plataformas digitais. A pergunta que eu faço agora, e depois vamos fazer um pequeno bloco de comerciais, deputado Osmar Terra, a pergunta que eu faço agora para o senhor é o seguinte: competência absoluta no campo da saúde, o seu campo de medicina, médico, competente, com todas as suas gestões que eu li aqui na abertura do programa. Agora, o que o senhor me diz que está aí no cérebro, no centro nervoso do país, das grandes decisões? E jogando também essa pergunta que eu vou lhe fazer para os estados. Como é que vão bancar esse déficit financeiro, essas demissões, botar essa roda a funcionar novamente, shoppings, lojas, churrascarias, restaurantes, etc. e tal. Como é que isso vai, quem é que vai resistir agora a isso aí? Quem é que vai bancar esse ônus financeiro? A primeira pergunta é o seguinte, por que fecharam, né? Sem necessidade? Essa é a pergunta, né? Por que fecharam? Os responsáveis por essa situação toda vão ser aqueles que fecharam, né? O presidente nunca defendeu isso, pelo contrário, né? O presidente é contra, foi o tempo todo contra, ele estava fazendo um decreto para abrir e quando o Supremo impediu ele de fazer o decreto, votou lá para ele que ele não podia fazer. Então, eu acho que a lógica que eu vi da oposição, por exemplo, na Câmara, né, eu estou como deputado, então eu acompanho os discursos, é que o governo tem que resolver isso, o governo federal. O governo que não queria fazer, que não aceitou fazer, foi atropelado pelos governadores, né, e prefeitos, por quantidade grande, tomou medida, não pôde evitar que eles fizessem isso, e agora ainda tem que pagar a conta do que os outros fizeram. É uma incoerência, é uma incongruência danada. Porque o governo não vai ter dinheiro, esse é que é o problema. O governo vai pagar agora uma mesada, que o presidente Bolsonaro aprovou lá, de R$600, 3 meses, e depois não vai ter mais dinheiro, porque vai aumentar o Bolsa Família, vai dobrar o desemprego, as empresas vão se quebrar. Como é que nós votamos algumas coisas para salvar pequenas empresas, mas isso são coisas paliativas. Na verdade, tinha que deixar a economia andar. Minha diarista aqui, ela teve todos os contratos dela cancelados. Eu estou mantendo ela, eu estou morando sozinho aqui, porque a minha família está no exterior, mas eu estou contratando ela para vir 2 vezes por semana, para ela poder, pelo menos, comer em casa. A população, quem está curtindo essa quarentena é rico, é pessoa que tem a geladeira cheia, é pessoa que tem conta no banco. Os pobres estão passando fome. Qual é o distanciamento social que tem numa favela? Qual é o distanciamento social que tem no Complexo do Alemão? Não existe isso. Isso é uma teoria, né? Não impede nada, não resolve nada. Perseguir pessoa na praia, proibir a pessoa de andar na praia, como está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul, acontecendo no Rio de Janeiro. Isso é um absurdo. A pessoa caminhando ao ar livre é o lugar que menos contamina. É muito mais fácil contaminar fechado em casa. Doutor Osmar, o fascista... na praia. Aquele que é acusado de fascista defende as liberdades democráticas e quem os acusa de fascista é os que estão praticando fascismo. É isso. Infelizmente é isso que está acontecendo. Prenderam agora a mulher e a filha do deputado Luiz Lima, que é o campeão olímpico de natação. A filha dele é uma promessa da Olimpíada. Ela foi treinar na praia, porque ela nada em mar aberto. Ela foi treinar na praia, prenderam ela, levaram no Campo Mourão.
no Rio de Janeiro. Tem cabimento uma coisa dessa? Estão liberando os criminosos dos presídios. E soltaram os bandidos todos, né? Porque não podiam pegar o vírus. Aliás, nessas prisões aí, doutor Osmar Terra, nessas prisões, eles usaram inclusive algemas, que o Supremo Tribunal Federal votou que era crime, era a responsabilidade dos governadores, das polícias, pegar bandidos e algemar. Agora, a pessoa honesta, a pessoa decente pode. Não, os pequenos comerciantes, coitados dos pequenos comerciantes, os caras investiram todas as economias deles para ter uma lojinha, ter 2, 3 empregados, estão com a loja fechada e quando querem abrir vão presos ainda. Quer dizer, não tem cabimento uma coisa dessa. Tem que acabar ontem. Esse negócio não pode ser nem gradual. Não vai fazer diferença nenhuma. As pessoas tomarem medidas de proteção, usar máscara, lavar as mãos toda hora, passar álcool gel no balcão, botar um vidro lá no caixa para a pessoa não receber saliva no rosto. Isso é mais do que suficiente para impedir. E te digo mais, nas lojas de shopping, tudo vai ser muito mais eficiente do que nos supermercados para impedir contágio. Então não tem por que fazer isso. Não faz diferença. As crianças fora da sala de aula se contaminam muito mais do que dentro da sala de aula, organizadas, ensinando, o professor ensinando a tomar medidas de higiene, lavando as mãos, passando com proteção para uma não botar saliva no rosto da outra. Isso são coisas básicas. Tu deixa as crianças fora da sala de aula, o pai e a mãe não podem ficar o tempo todo com elas, vem o avô e a avó cuidar delas, elas vão na casa dos amigos, vão na casa vão jogar bola na praça, se contaminam igual e contaminam o avô e a avó. Aí sim, o avô e a avó são de risco, esses vão ter um problema mais grave. A média das UTIs da Europa é 81 anos, a média das pessoas internadas em UTI. 95% é mais de 70 anos, né? As crianças não pegam, as crianças não tem criança internada em UTI, nem em hospital, em lugar nenhum com essa epidemia. Não existe. Essas crianças tinham que estar na sala de aula, né? Deputado. Os jovens, adolescentes, não tem risco. O risco é mínimo, né? Então, a não ser que tenha alguma doença. Aí, sim, pode até ter uma doença que nem saiba que tem. Aí toma as medidas de proteção. Deputado. A vida não pode parar, a vida tem que continuar. A China não parou, a Taiwan não parou, a Coreia não parou, o Japão não parou. Os países que souberam lidar com isso melhor e que têm menor mortalidade não pararam. Só nós e os Estados Unidos assustados com a previsão que ia morrer milhões de pessoas lá. Sabe qual foi a previsão que o College fez o Imperial College fez para o Brasil? 1 milhão de mortos nessa epidemia. Imagina, um governante tem que ter coragem para dizer, não vai acontecer isso. Normalmente ele pega carona no medo. Sem dúvida. Pega carona no medo. Vai lá, não, então vamos fechar tudo. Isso é um absurdo. A população mal informada, desinformada o tempo todo, só assustada. Assustar é uma coisa, informar é outra, né? Então, nós temos que ter... E os óbitos estão subindo que nem um foguete. A epidemia não teve achatamento nenhum no Brasil. Ela está chegando no pico essa semana. Essa semana está chegando no pico a epidemia no Brasil. Depois vai começar a cair. Se tivesse achatado a curva, aí vocês iam ver o que ia ser essa epidemia no inverno. Graças a Deus não conseguiram fazer isso. Perfeito. E era só uma construção teórica. Deputado, mudando um pouco o foco, saindo um pouco da pandemia do Covid-19, eu pergunto para o senhor que está aí, parlamentar calejado, né, com grande desempenho, o que o senhor me diz da nossa Constituição, do nosso mandatário primeiro? O nosso presidente Bolsonaro está engessado, quer dizer, manda mais STF, Câmara e Senado. Como é que pode, estamos aí com mais de um ano de governo Bolsonaro e as medidas, os seus projetos, né, as suas filosofias de gestão na presidência da República ficam completamente à margem, porque quando ele toma uma medida interessantíssima, aplaudida pela nação, esses órgãos, como o STF, a própria Câmara, né, o nosso amigo aí, que é complicado, o Rodrigo Maia, e o próprio Senado, o seu presidente, bloqueiam tudo. E o presidente fica atado, fica algemado, como se diz. O que o senhor me diz? Eu acho que tudo isso tem origem numa decisão inicial do presidente, que foi a coisa mais corajosa que eu já vi um governante fazer. Quando ele monta o ministério dele sem fazer nenhum loteamento. Ele monta um ministério em cima da história pessoal das pessoas, que aliás, muito me honrou, né, pela escolha. Sim, né? O senhor foi. Mas monta um ministério com o Sérgio Moro. Que candidato... Pensem na lista de candidatos que tinha antes. Qual que teria coragem de botar o Sérgio Moro de ministro da Justiça? Né?
Pega um Paulo Guedes, que é um gênio da economia. Ainda mais Ministério da Justiça, né, doutor Osmar? Que tivemos já um Tarso Genro, imagina. Já tivemos um Tarso Genro como ministro da Justiça. Pois é. Então tem o Paulo Guedes, tem a Tereza Cristina, que está dando um show de habilidade política, abriu como nunca o mercado internacional para os produtos da agricultura, do agronegócio, né? Tem o Tarcísio, que é o ministro da Infraestrutura, dando um show da infraestrutura, botando para andar tudo, inclusive, mesmo com pouco dinheiro, aí já tocando junto com o Exército, aí, o Exército Brasileiro, a 116 lá para Pelotas. Tu tem coisas que estão acontecendo no Brasil, tu tem um ministério de luxo, um grande ministério, talvez o melhor ministério, e até me excluo, porque eu fui ministro do Michel também, e agora não sou mais ministro, mas foi o melhor ministério que já teve nos últimos 30 anos no Brasil, né? E o ministério então o presidente está com uma estrutura, está com uma equipe boa, ele precisa poder governar. Como ele não faz alguns acordos, ele é bombardeado o tempo todo, tenta cessear o trabalho dele, né? Eu acho que tem que ter agora um pacto, né? Porque o presidente também tem apoio da população. A população não está quieta nessa história toda, ela está se mobilizando, ela está se movimentando, né? Então, eu acho que agora é hora de finalmente, em cima até dessa epidemia, né? Porque ela está servindo para tanta coisa política que não deveria servir, né? De fazer um grande pacto, né? com o Congresso. Eu acho que o presidente Davi Alcolumbre é muito sensível a isso, o Rodrigo Maia também, eu acho que não vai ter, mas tem que sentar e fazer um grande acordo para poder governar. No final do ano, tiraram o poder do presidente até de decidir o orçamento. Isso não é inacreditável, eu nunca tinha visto uma coisa dessa, né? Então, isso não pode continuar. Agora está na hora de fazer o acerto. E não tem nada de risco para a democracia. O presidente é um democrata, né? Eu tive a oportunidade de ver isso porque eu ajudei, eu fiz a articulação final da greve dos caminhoneiros, para terminar a greve dos caminhoneiros. E fui o relator da lei dos caminhoneiros. Então, eu tenho toda essa... E naquela hora, todo mundo achava que o presidente Bolsonaro, ia apoiar a intervenção militar. E aquela situação, sim, estava crítica. Naquele momento, não tinha nem comida no supermercado, né? Não tinha nada. Parou tudo, parou combustível, não tinha táxi na rua, parecia que tinha jogado uma bomba atômica, né? Aqui em Brasília era assim, no resto do Brasil não era muito diferente. Naquele momento, o pedido da intervenção militar era a coisa mais... Tudo que a gente via na televisão, tudo era o pedido da intervenção militar. A primeira pessoa a apoiar o acordo que foi feito e dizer que não era hora de pensar em intervenção militar, primeiro foram os militares. Foi o Vilas Boas, que foi um grande comandante do Exército, né? E teve um papel importantíssimo ali para manter o equilíbrio, a calma. Mas o Bolsonaro, no dia seguinte do acordo, dá uma entrevista maravilhosa, dizendo: não, nós queremos eleição, nós queremos democracia, ninguém aqui está querendo intervenção militar. Intervenção militar em último caso, pode até acontecer, mas é o último dos últimos. Eu pergunto... Nós estamos em plena democracia, e ele repetiu isso agora essa semana, né? Mas eu pergunto... Então, eu não tenho... agora, tem que ter um acordo, não pode o presidente ser o tempo todo pressionado, escanteado, né, tentarem bypassar o presidente, isso não pode acontecer. O deputado... Ele tem comando, ele sabe o que quer, ele sabe onde é que quer chegar, nós temos um grande projeto para o Brasil, então é isso que nós temos que fazer acontecer. O deputado Osmar Terra, com toda a sua vivência em Brasília, com tantos mandatos, 6 mandatos, o senhor não teme uma manobra sorrateira? O senhor não tem esse temor de alguma coisa por baixo aí, sorrateira, como eu digo, acontecer? Não, eu posso dizer o seguinte, a tecnologia ajudou muito a humanidade, em todos os sentidos. E uma das grandes contribuições da tecnologia foi as redes, a internet, né? A capacidade que as redes têm de mobilizar por uma causa ou em cima de um acontecimento é uma coisa extraordinária. Se não fosse isso, o presidente Bolsonaro não seria presidente da República, né? O presidente não tinha partido político, partido pequenininho, não tinha tempo de televisão, estava esfaqueado, né? E ganhou a eleição, ele ganhou nas redes, né? A população está muito mobilizada, sim. Ninguém vai fazer nada sorrateiro a isso que passe desapercebido pela população e não vai conseguir ter resultado, né? A população se mobiliza muito rápido nessas questões. E eu acho que está todo mundo de olho, todo mundo quer que o governo tenha o direito de governar. Isso é a coisa mais importante agora.
Perfeito. Nós vamos aí fazer um intervalo aqui. Estamos conversando com o deputado federal Osmar Terra. Vamos falar dos nossos anunciantes aqui, aqueles que prestigiam o nosso programa, né, com suas atividades empresariais. Estamos na RDC TV, o Rio Grande se conecta aqui. Estamos no 24524 em HD. Estamos ingressando nos principais municípios do estado do Rio Grande do Sul, né, com a nossa imagem, com a nossa grade de programação. Estamos no mundo pelas plataformas digitais, ao vivo 24 horas, em rdctv.com.br, no YouTube, em RDC TV Digital, no Facebook e no Instagram. Olha a mensagem que eu vou passar agora do CCG, Centro Clínico Gaúcho. CCG Saúde. Olha só, preste atenção aí, alô, chefes de família especialmente. Combater o coronavírus ao seu lado é a nossa missão, é a missão do Centro Clínico Gaúcho. Pensando nisso, criamos uma central exclusiva de atendimento para clientes CCG Saúde. Presta atenção. Em caso de sintomas de gripe, ligue, não sai correndo. Em caso de sintomas de gripe, ligue 0800 888 9599 e receba as informações de como proceder corretamente, antes mesmo de sair de casa e se expor a riscos. Então não sai correndo. A patroa, a criançada lá está com algum probleminha, gripe, o senhor, o chefe da família, vai ligar para o CCG Saúde, para o número que está aí no seu monitor, e vai se informar como é que você tem que proceder. Não sai correndo de casa não, que não vai adiantar nada. Tem que sair para o rumo certo, ok? Esta é a mensagem do CCG Saúde, o Centro Clínico Gaúcho, que é genuinamente gaúcho. Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Telefone aqui no Rio Grande do Sul, sede Porto Alegre, 51 32 16 6100. Lá em São Paulo, 11 23 48 4000. O site auxiliadorapredial.com.br, ok? Vamos adiante falando de barranco, barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Vamos ver a nossa técnica aí, com o barranco fazendo das 12 horas, meio-dia, meia-noite, teleentrega sem cobrar. E você pode fazer o seu pedido também e ir lá no barranco e buscar o seu pedido, né, das suas delícias gastronômicas ali do barranco, barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Está aí um entrecô acebolado a R$ 75,00, é a promoção da semana do Chiquinho Tasca e do Elcio Furini, barranco, barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Está aí os números, né? O barranco é o 33316172 e o barranquinho é o 33336826. Do meio-dia à meia-noite, pedido sempre, diariamente, né, nesse período, o barranco fechado, lamentavelmente, mas daqui a pouco, se Deus Nosso Senhor quiser, nós estamos escutando aí Osmar Terra, deputado federal, ele acha que isso aí tem que acontecer o mais breve possível, né? Tem que girar a economia. Então está aí o barranco com as promoções, né? O histórico barranco que tem meio século. Vamos adiante ainda, falando de Vidrobox Blindex, porque é líder no segmento vidreiro desde 1971, tudo em vistas para a construção civil passa por Vidrobox Blindex. Telefone 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos falar de Olina, essência de vida. Bateu aquele desconforto, Olina, essência de vida, está aí para resolver o seu problema. Na casa do campo, né? na cidade, na praia, no consultório, escritório, eu falo em Olina, sucos Petri daqui a pouco, tá? Mas pode ser sucos Petri também. Vamos ver aí, Olina, essência de vida, bateu aquele desconforto, né? É um auxiliar digestivo 100% natural, com eficácia comprovada, que trata os sintomas da má digestão há mais de 100 anos e devolve seu bem-estar natural. Olina, essência de vida, é laboratório VESP, está aí, 100 anos, 103 anos tem o laboratório VESP, que é modelo de laboratório lá no município, aqui ao lado de Porto Alegre, em Canoas. Tá? Então é sucos Petri, agora sim, vamos suco Petri. A bebida de todas as estações, sua sede pede saúde, pede sucos Petri, 100% natural, sem adição de água, açúcar e sem conservantes. Uva laranja, sua sede pede saúde, pede melhor, sucos Petri, a bebida de todas as estações. A Algair está aí, mais uma vez, prontinho para morar, o Fly Design Studios, com obras concluídas no prazo, está aí, está em fase de entrega das unidades para seus clientes com rigoroso padrão de qualidade e automação instalada. Venha fazer parte da família Fly adquirindo uma das últimas unidades disponíveis ali na Avenida Ipiranga, 8.339, bem pertinho da PUC. E mude-se para o seu novo apartamento inteligente agora. Ligue para 5199-616-1250 ou consulte imobiliária de sua preferência e garanta já a sua unidade Fly. Para investir ou para morar, é o melhor que tem, é o Fly da Algair Engenharia. A Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. É uma empresa centenária com sede em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, Centro Histórico. O telefone é o 51-3228-1999 e o site é aspecir.com.br. Se você não tem um plano de previdência complementar,
corre risco, porque em qualquer situação, perder a vaga de trabalho, enfermidade na família, está aí, né, a importância de um plano de previdência complementar, e aí surge a importância da centenária Aspecir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Vamos ainda falar de vinhos do mundo, né, minha gente? Porque vinhos do mundo está aí sempre para fazer aliviar a sua dificuldade. Um vinhozinho, um espumante, né? Um champanhe faz muito bem, especialmente nesse tempo de confinamento, né? Nós estamos aí dizendo que tem que beber, mas tem que desestressar. Se preferir, faça suas compras sem sair de casa. Compre pelo telefone ou WhatsApp. Entregas em até 24 horas, em Porto Alegre, compras acima de R$200. Então, aí, essa é a loja da Cristóvão Colombo, tá, minha gente? Está aí a loja da Cristóvão Colombo, do Vinhos do Mundo, está aí o número no seu monitor para que você ligue para lá e faça as suas encomendas. Muitos rótulos de vinhos maravilhosos, com preços lá no assoalho, muitas promoções. Aí a Alameda Alípio César também, atuando com essas compras em Porto Alegre, acima de R$200, teleentrega grátis, tudo isso com Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil. Vamos para a loja da Avenida Getúlio Vargas, está aí, também o número do telefone, para que você ligue para lá, para uma das lojas, um atendimento muito especial, de gente que conhece vinhos, espumantes, etc. e tal, em Vinhos do Mundo Importadora. Então, não precisa sair de casa, teleentrega de Vinhos do Mundo Importadora para você. Vamos adiante, falando de CIE, um mundo de oportunidades para você mudar sua história. É o CIE do Rio Grande do Sul, que é padrão nacional, o Centro de Integração Empresa e Escola, que o nosso aqui do Rio Grande do Sul é modelo nacional. É o CIE do Rio Grande do Sul cumprindo seu papel social com milhares de usuários beneficiados. Dá uma olhada aí. Há 50 anos, o CIERS trabalha na geração de oportunidades de aprendizagem e de estágio para que milhares de jovens possam transformar suas trajetórias em histórias de sucesso. Já são mais de 1.800.000 jovens beneficiados em programas de estágio e aprendizagem. 50 mil empresas parceiras renovando ideias, estruturas e processos com a energia e criatividade da juventude. O CIERS acredita no desenvolvimento humano, social e profissional, visando a construção de uma sociedade mais justa e com oportunidades para todos. Conheça mais sobre todos os programas do CIE. CIE 50 anos, uma história de infinitas oportunidades. Muito bem, eu quero dizer que nós estamos aqui com o patrocínio Zafre. Grupo Zafre, 85 anos, minha gente, né? Dando todas as condições para quem vai fazer as suas compras nos supermercados. Hiper Zafre, Zafre Bourbon, porque lá tem todas as condições. Os carrinhos são higienizados, né, com álcool gel, e os funcionários todos, né, protegidos, com máscara, etc. e tal, para que não haja nenhum tipo de risco de contágio, etc. e tal. Grupo Zafre, 85 anos, padrão de supermercados. Está aí, Grupo Zafre. Vamos adiante. Silvio Lopes, mais uma pergunta para o deputado Osmar Terra, que está conosco diretamente de Brasília. Doutor Osmar Terra, nesse enfrentamento todo aí da fecha, não fecha, a questão da pandemia, se colocou o que eu acho, e tenho certeza que o senhor concorda, um falso dilema: vida e economia. Como se vida não fosse economia e economia não fosse também sinônimo de vida. Nós sabemos, né, que ao longo da história toda, desde os tempos bíblicos, né, o homem sempre, para sobreviver e tal, ele buscou através de instrumentos da economia, depois mais tarde tida como ciência econômica, a sua sobrevivência. Então a economia também garante a sobrevivência à vida. Eu lhe pergunto uma questão. Esse falso dilema está trazendo, eu tenho informações aqui, o senhor também é médico e deve saber disso, o que está surgindo, o que está acontecendo de transtornos mentais, suicídios, doenças mentais, que certamente vai ser um preço muito pesado em função do que aconteceu no Brasil, desse procedimento precipitado, autoritário e fora de controle. Eu concordo contigo, eu acho que eu até admitiria, viu, Silvio, se me provassem, se me mostrassem que isso reduziu muito o número de mortes, reduziria muito essa quarentena, muito o número de pessoas doentes. Não tem nenhuma comprovação disso. Até porque o vírus não respeita
a quarentena. O vírus está seguindo o trajeto dele normal, né? Então não adiantou nada, né? É uma coisa vazia. E aí, além de tudo, quebrou a economia. Quer dizer, tem dois efeitos nefastos. Quebrou a economia, né? E teria o efeito mais nefasto ainda se conseguisse achatar a curva e jogar para o inverno esse pico. Não vai acontecer. Eu vou mostrar para vocês só rapidinho aqui. Isso aqui é o pico do mundo, né? O mundo inteiro, somando todas as epidemias, parou, chegou num ponto alto e está começando a cair, né? No mundo inteiro. A Itália já está caindo, ó. A Itália está caindo. A Itália, nesse ponto aqui, ó, eu vou mostrar para vocês. Essa curva da Itália, ela está aqui de outra forma. Nesse ponto, nessa linha verde aí, foi o momento que começa a quarentena lá na Itália. Olha como é que subiu o número de casos depois da quarentena. Não adiantou nada, né? Vou mostrar para vocês aqui o Reino Unido, ó. Fez quarentena, subiu, deu um pico depois da quarentena, foi o pico da epidemia, não achatou nada. Olha aqui, vê se tem alguma coisa achatada aqui na curva da Espanha. A Espanha fez uma quarentena radical, piorou, não tem resultado nisso aí. Então, eu vou mostrar para vocês a curva do Rio Grande do Sul. Isso aqui é só do Rio Grande do Sul, ó, essa curva aqui. O pico da curva já passou do Rio Grande do Sul, foi na primeira semana de abril. Não achatou nada, não teve nenhum achatamento. O problema do Rio Grande do Sul é que ficou reduzido a um número pequeno de casos e de localidades. Os hospitais estão vazios. Tem 1.700 leitos de UTI no Rio Grande do Sul, tem menos de 50 leitos ocupados pelo coronavírus, 40 dias depois do início da epidemia, né? Santa Casa, estão todos vazios, os leitos estão vazios, os hospitais, inclusive, estão demitindo gente por falta de doente, né? Até porque os cirurgiões pararam de fazer cirurgia, diminuíram o ritmo de cirurgia, os clínicos pararam de internar, os hospitais estão demitindo, Mãe de Deus demitiu, a Santa Casa está demitindo. Ao invés de superlotação, está provocando ociosidade nos hospitais. Exatamente. Então não está tendo epidemia, não tem nada importante no Rio Grande do Sul. Isso aqui é uma curva feita por epidemiologistas, não é por mim. Eu não fiz em casa essa curva aqui, né? Essa é a realidade do Rio Grande do Sul. E a Universidade de Pelotas fez um estudo muito interessante. Eles fizeram uma pesquisa, como eu estava dizendo para vocês, que tem que ter uma quantidade grande de pessoas, de vírus circulando, atingir um monte de gente, para depois criar o efeito rebanho, que é ter os anticorpos, mais da metade da população, diminuir, termina quando tem 70%. Fez uma pesquisa aleatória, como se fosse uma pesquisa eleitoral. Pega aí 1.000, 2.000 pessoas e pesquisa o sangue, se já teve contato com o vírus, se tem anticorpos para o vírus. Sabe quanto que deu no Rio Grande do Sul? 0,05% da população teve contato com o vírus. E não foi por causa da quarentena, foi porque o vírus não circulou. O vírus não circulou, né? Então, eu acho que nós temos que... No Rio Grande do Sul já devia ter aberto tudo. Eu estou vendo o governador falar que vai em maio, vai abrir e tal. Já devia ter aberto tudo, a epidemia está terminando no Rio Grande do Sul, está despencando o número de casos. A hospitalização está terminando o número de pessoas internadas. A que o senhor atribui o fato de o governador estar segurando isso? Eu não sei, eu acho que é até para não admitir que errou, entendeu? Sei lá, eu não tenho uma ideia sobre o que levou. Primeiro, ele entrou no efeito manada dos outros governadores, né? Contra a posição do presidente da República, né? Depois, agora ele tem que inventar alguma coisa para sair disso, né? Com o mínimo de desgaste, porque ele entrou numa fria, né? E agora tem que sair da fria, né? Eu acho que é por isso que está demorando um certo tempo. Publicaram um estudo do governo do Estado dizendo que 300 vidas foram salvas. Como que calcula isso? Como que se calcula que uma vida foi salva, né? Em relação a isso? Por quê? Cadê a premissa científica disso? Não tem, não existe, né? Isso aí, o vírus fez o trajeto que tinha que fazer no número pequeno de casos que teve no Rio Grande do Sul. E já cumpriu, já chegou no pico, ninguém evitou o pico. Não teve achatamento de curva nenhuma, né? Então, pronto, o pico foi na primeira semana de abril, né? E agora tem que voltar ontem, tem que abrir logo o shopping. Agora tem que ter protocolos rígidos de cuidados de higiene e para evitar contágio. A loja que não seguir, o comércio, o restaurante que não seguir, tem que fechar, né? Então tem que ter toda hora higienização, tem que ter álcool gel na entrada e na saída, tem que ter máscara para o garçom, tem que ter máscara para a pessoa que atende no balcão, como devia ter em todos os supermercados também, parece que tem alguns, né?
E isso é que vai diminuir o risco de contágio. Mas o trajeto do vírus, nós temos que proteger os idosos, os deficientes e os crônicos, os doentes crônicos. Esse tem que estar super protegido. E deputado Osmar Terra, por favor, por gentileza, como é que o senhor vê, como é que o senhor analisa o comportamento americano, lá de Donald Trump, em relação ao que ele está determinando no território americano em relação ao coronavírus? Eu acho que ele errou. Eu acho que ele não é que ele errou, ele não teve coragem para bancar ali. Porque chegou o assessor dele, o Fauci, que é o ministro, equivale ao ministro da Saúde dele lá, que é o cara que está aconselhando ele, que era o mesmo do Obama. Vamos reconhecer aqui, né? É o mesmo do Obama assessorando o Trump. E veio esse estudo do Imperial College e ele disse: esse estudo está certo, nós temos que seguir esse estudo. Se nós não fecharmos tudo, vai morrer 2.200.000 americanos. Aí tu te coloca no lugar do Trump, que não entende de saúde, né, não é especialista na área de saúde, está em ano eleitoral, ele vai pagar para ver? Não vou fechar, vou pagar para ver se vai morrer 2.200.000. Não vai, não paga. Né? Só o Bolsonaro para ter essa coragem. Só o Bolsonaro para ter essa coragem. Veja que na Europa... E os governantes da Ásia, né, que tiveram essa coragem também, não foi só o Bolsonaro. Mas é mais fácil pegar carona no medo e fechar tudo, entendeu? Essa que é a realidade. A comandante alemã Merkel já está flexibilizando violentamente lá na Alemanha. Mas não tem por que manter mais nada. A Alemanha, eu estou aqui, quer ver a Alemanha já terminou praticamente a epidemia. Ela testou bastante, olha aqui, ó. Isso aqui é a curva da Alemanha. A Alemanha se foi a epidemia já. Está indo, não vai abrir. O Rio Grande do Sul está acabando a epidemia, não vai abrir por quê? Não devia ter fechado, né? Agora tem que abrir rápido, não vai esperar. As aulas já deviam estar acontecendo. Não tem uma criança em UTI, não tem um jovem em UTI, jovem adolescente em UTI. Esses meninos têm que estar na escola, tomando as medidas de proteção e tal. Eles fora da escola estão contaminando os outros, porque eles não sentem nada, mas contaminam. Né? Então é isso que nós temos que reorganizar isso rapidamente. Isso não pode esperar maio. Isso tem que acontecer essa semana, início da semana que vem. Doutor Osmar Terra, chega de quarentena, chega de impor sofrimento. Doutor Osmar Terra, o senhor falou agora há pouco, se referindo às mídias sociais. Eu imagino, eu tenho a convicção de que não fossem as mídias sociais, que são acusadas de fake news, a imprensa tradicional, que nós sabemos qual é a posição dela, que está defendendo outros interesses que não a saúde da população, certamente que esta posição inflexível dos governadores contra o presidente, contra o povo brasileiro, se manteria por mais tempo. Eu tenho absoluta certeza e gostaria de saber a sua opinião, que esta pressão popular nas ruas e a pressão das mídias sociais está exercendo um poder que nós não tínhamos e, graças a Deus, agora temos. Eu acho que sim, eu concordo contigo, eu acho que a reação da população está sendo muito forte, né? A população domingo não saiu para pedir golpe militar, a população saiu para abrir o comércio, para poder trabalhar, o direito de trabalhar. Né? E a situação está ficando insuportável. Por isso que os governadores também estão recuando. Está todo mundo pensando em flexibilizar e tal, porque eles não conseguem mais manter como está essa situação. As pessoas daqui a pouco vão começar a invadir supermercado, entendeu? Os pobres, os miseráveis que estão passando fome. Né? Saiu uma matéria na Folha de São Paulo, na capa da Folha de São Paulo, dizendo que as crianças da periferia de São Paulo, das famílias pobres, estão comendo só arroz. E algumas só água de arroz. Pô, que crime essas crianças cometeram para sofrer um absurdo desse? Isso é uma decisão política, não tem nada a ver com a epidemia. Não tem nada a ver com a epidemia, foi uma decisão política errada usando a epidemia. Né? As crianças podiam estar protegidas, podiam estar na escola, essas crianças não têm risco, o risco delas é quase zero de pegar o vírus. Elas tinham que estar com medidas de higiene, a família trabalhando, podendo alimentá-las melhor, porque aí elas vão ter mais anticorpos e resistência para enfrentar qualquer vírus, né, qualquer infecção. Era isso que tinha que fazer, nós estamos perdendo um tempo enorme já nisso aí. Perfeito. Deputado Osmar Terra, eu lhe pergunto o seguinte, o senhor fala nesse efeito manada dos governadores, lacrar tudo, fecha e tal, porque examinando assim detidamente, o Estado paulista, o Dória lá, fez loucuras. Bloqueou tudo. O que acontece? Se um governador não adere, né, como se chama o efeito manada, como o senhor diz, se não adere e dá uma zebra, dá uma mortandade, está liquidado politicamente, encerrou a sua atividade. E pagaria um vale
enlouquecido se desse o contrário. Graças a Deus, tudo dentro da sua visão, da sua ótica, perfeitamente. Mas muitos governadores embarcaram, tipo assim, eu não vou ficar fora, liberar isso aí, dar uma zebra, dar uma mortandade aqui no meu estado, e aí eu vou pagar como essa situação? Também tem esse lado. Agora, eu acho que aí falta uma assessoria adequada, né? Porque o governador tem que ter informação científica, em evidências, baseada em evidências. Nunca ocorreu um bloqueio, um lockout e uma quarentena como essa em nenhuma epidemia. Nenhuma. Lá na gripe espanhola teve... a população rural era muito grande, as pessoas se isolaram um pouco nas casas e tal. Foi lá na gripe espanhola. De lá para cá nunca aconteceu isso, porque se sabe que não tem resultado isso aí. Os governadores tinham que ter um mínimo, uma assessoria que dissesse isso para eles, né? E outra coisa, se não tivesse intenção política de criar essa situação também, né? Que eu acho que também... tem esse componente forte. Componentes políticos, né? Agora, é muito mais fácil para qualquer líder político pegar carona no medo do que enfrentar e informar a população. Por isso que eu admiro mais ainda o presidente Bolsonaro pela coragem que ele teve de dizer o que ele achava, que não ia reduzir um doente, que não ia morrer ninguém a menos com essa quarentena toda e que ia quebrar o país. E que está acontecendo, vai quebrar o país. Não vai ter dinheiro para o SUS tratar câncer. Daqui a 3 meses, nós não vamos ter arrecadação para tratar câncer no SUS. Aí sim vai morrer muita gente. Deputado, eu atendo muito aqui o pleito dos telespectadores que me fazem perguntas. Tem umas a gente passa, evidentemente, que não tem sentido, mas, enfim, tem um aqui insistindo. Me pergunta para o deputado Osmar Terra qual é a nota que ele dá para os 3 filhos do presidente Bolsonaro. Olha, eu não conheço a vida deles. Em relação aos acontecimentos com o pai, né? Que tem uma sintonia com o pai. Eu acho que todos os filhos têm uma relação forte com o pai, os 3 têm uma relação forte e procuram ajudar o pai a governar, né? Mas é natural isso, né? Eu acho que é natural, aconteceria com qualquer presidente que tivesse os filhos junto. Um é deputado federal, o outro é senador, o outro é vereador. Eles admiram o pai, eles seguiram a trajetória que o pai seguiu. E dão opinião, e o presidente os ouve e às vezes não os ouve, né? Então, eu acho que é natural, é normal isso numa família. Doutor Osmar, a situação da economia, nós sabemos, antes do Covid-19, já era pré-falimentar. O governo federal está falido, quer dizer, ele esperava um déficit público esse ano primário de 130 bilhões, vai ser quase 1 trilhão em função disso tudo aí. Os estados, o Rio Grande do Sul deve 60 bilhões para o governo federal. O senhor não acha que este movimento de insurreição, que eu acho, dos governadores em relação à liderança do presidente Bolsonaro, seja para pressionar o governo agora, para que o governo, em primeiro lugar, perdoe a dívida e ainda destine recursos para que eles possam, então, sanear aquilo que eles acabaram destruindo nos seus estados? Esse é o problema, porque o governo federal também o dinheiro não sai, não se cria no ar, né? nem cai do céu, né? Esse dinheiro vem da arrecadação. Vocês acham que quantos meses o governo do estado do Rio Grande do Sul vai atrasar o pagamento dos funcionários? Não vai ter para pagar, não vai ter para pagar. Aí vai querer que o governo federal pague, né? O governo não tem dinheiro, o governo está pagando bilhões e bilhões agora para dar uma mesada para os trabalhadores autônomos, para não passarem, não morrer de fome, 3 meses, mas depois disso não sei se vai ter arrecadação para continuar pagando, não sei nem se vai ter arrecadação para pagar o Bolsa Família. Então é uma encruzilhada que eles colocaram o país, né? E que eles também têm que agora assumir a responsabilidade em relação a isso. Né? Eu vou mostrar para o senhor aqui, deputado Osmar Terra, que esse veículo que eu vou mostrar, o senhor tem espaço. Se não foi entrevistado, será, eu tenho certeza, porque se não tem ideologia. Trata-se do Jornal do Comércio, sediado em Porto Alegre, um jornal multifacetado, não tem ideologias nas suas editorias, né? É um jornal isento, absolutamente isento. Esse jornal aqui eu tenho certeza que fará em breve uma bela matéria com o senhor a respeito de todos os sistemas que o senhor está conversando conosco aqui no programa Atividade. Então, esse é um jornal que não tem lado político, não tem ideologias, ele é o jornal que faz exatamente a informação transparente. A informação como ela é. Como ela é, exatamente. Esse é o Jornal do Comércio do nosso estado do Gaúcho, que é um modelo de jornal no país. Sempre leio o Jornal do Comércio, gosto muito. Perfeito.
Bom, deputado, para as suas avaliações aqui, eu vou fazer mais rapidamente aqui uma mensagem do Di Paolo, Galeto Di Paolo, tá? O Galeto Di Paolo está participando do movimento Apoiem o Restaurante. Olha só, presta atenção, deputado Osmar Terra, o que está fazendo o Di Paolo, do Paulo Jeremia, lá da Serra. Você compra um voucher com 50% de desconto e pode usufruir até o dia 31 de dezembro de 2020, tá? O último dia do ano, com toda a tranquilidade. Estão participando estas casas, a de Bento Gonçalves, a de Paulo de Bento Gonçalves, Garibaldi, Gramado, Itapema, Porto Alegre, Boulevard Laçador, São Paulo Pinheiros e São Paulo Vila Olímpia. Acesse o site apoiemorestaurante.com.br e participe desse movimento. Uma iniciativa Cervejas Stella, Nestlé e Nespresso. Então está aí o Di Paolo, né, o Paulo Jeremia, um empresário inteligentíssimo, né, fazendo isso aí. Você compra um voucher, 50% de desconto, e pode usufruir até o dia 31 de 12 de 2020 com toda a tranquilidade. Eu não vi se entrou a logomarca do Di Paolo, entrou ali? Sim, entrou. Ah, tá, maravilha, muito bem. Então tá, deputado Osmar Terra, satisfação muito grande, nós temos aí mais 3 minutos para que o senhor faça alguma dissertação, por gentileza, fica à sua disposição o nosso espaço. E satisfação muito grande, e queremos manter uma sintonia fina aí com o senhor, trazendo ótimas informações para o nosso público, nosso telespectador da nossa RDC TV, onde o Rio Grande se conecta aqui na nossa emissora. Olha, eu quero agradecer muito, Zé Silva, Silvio Lopes, aí, pela companhia de vocês, pelo fato de a gente ter podido conversar. Foi extremamente produtivo, eu acho, para mim foi muito importante. Foi ótimo, também. foi ótimo. As mensagens aqui são incríveis, deputado. E o que entra aqui eu quero dizer para vocês que eu acho que nós temos que nos dar as mãos, pelo menos as pessoas que pensam com racionalidade, querendo que as coisas funcionem, baseado em evidências, né, para atravessar esse período duro aí dessa epidemia, que ela não é simples, né? Mas eu quero também dizer para os ouvintes uma coisa que nenhuma televisão que vocês ligam, né, fora os nossos canais aqui, eu digo as televisões maiores do Brasil, quando tu liga a televisão, ninguém vai dizer isso para vocês, mas eu vou dizer para vocês, vai terminar essa epidemia logo. Ela tem mais um mês e pouco para terminar. Nós estamos chegando no pico. Não vai morrer 1 milhão de pessoas. No mundo não vai acabar, né? Vai morrer menos gente no Rio Grande do Sul do que, infelizmente, morre todos os invernos de gripe e de infecção respiratória, principalmente os idosos, né? Então, não há motivo para pânico. Não há motivo para depressão, né? Como o Silvio falou, aumentou o número de suicídios, é uma coisa incrível, né? Aumentou o número de suicídios, as pessoas realmente estão completamente perdidas, né, pelo medo, né? E isso não pode, em nenhum momento isso podia ter acontecido. Essa foi a minha maior crítica ao ministro Mandetta. O ministro Mandetta nunca teve uma palavra de alento, de mostrar a luz no fim do túnel, como é que vai terminar, quando que termina. Sempre foi dizendo que ia ter muita dificuldade, as coisas iam ser muito duras, a população ia sofrer muito ainda, o sistema ia entrar em colapso daqui a um mês. Olha, o ministro dizer que o sistema vai entrar em colapso daqui a um mês e não propor nada, é um negócio para assustar mesmo, para deixar o pessoal à beira do ataque de nervos, né? Esse nosso ministro aí é uma pessoa muito preparada, pensa como presidente, pensa como a gente, vai ter um trabalho, vai fazer um trabalho bom, é um oncologista muito respeitado no Brasil inteiro, e ele está montando uma equipe muito boa. Inclusive, eu tenho uma relação e admiro muito, acho que um grande quadro da saúde pública brasileira é o João Gabardo, que era o segundo do ministro. Sim, segundo. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar junto com ele trabalhou comigo, a gente foi na secretaria, ele era médico lá em Santa Rosa, a gente veio junto de Santa Rosa para assumir o INAMPS, e nós tivemos assim e eu respeito muito o trabalho dele, aqui não estou, mas a pessoa que, como é natural quando tem um ministro, vai ser substituído, vai substituí-lo, também é um quadro, é o melhor quadro que nós temos nas Forças Armadas, eu acho, em termos de logística, de organizar, que é o general Pazuello. Eu tive a oportunidade de conviver com ele lá em Roraima, ele organizou todo o atendimento, um atendimento modelo no mundo de refugiados, né? E praticamente salvou o governo de Roraima. Ele foi secretário da Fazenda, secretário de Planejamento, no momento mais difícil da história, 6 meses de atraso a folha de pagamento lá, e ajudou a resgatar. Então, ele é um homem que tem muito conhecimento da parte de planejamento, a parte de logística, a parte técnica, de articulação política. Eu acho que ele vai fazer um bom trabalho, né? E é uma pena que vai substituir o Gabardo, né?
mas ele também não vai deixar o trabalho do Gabardo ir para trás, com certeza. Perfeito. Pois então, nós agradecemos a sua presença aqui, né, o seu tempo precioso aí na sua atividade na Câmara Federal, deputado Osmar Terra, satisfação muito grande. E queremos que, quando o senhor vier a Porto Alegre, terminar essa situação aí drástica de voar e de vir, né, queremos a sua presença aqui nos nossos estúdios, né, para a gente fazer uma conversa ao vivo aqui. Agradeço muito o convite. Muito obrigado. Tá bom? Deputado, forte abraço, saúde. Um abraço aí. Bom desempenho. Um abraço, Silvio. Um abraço, Zé. Obrigado. Um abraço, muito obrigado. Muito bem, vamos adiante aqui no nosso programa, né? Estamos aí fizemos uma matéria interessantíssima, mas muito esclarecedora, né? Com o deputado federal Osmar Terra, do MDB. Foi muito bom pelas mensagens que nós recebemos aqui, em grande profusão, né? Todos apoiando, dizendo que o programa estava um espetáculo, e todos, né, sintonizados com o que disse o deputado Osmar Terra, né, Silvio? Ele falou que a epidemia, a pandemia vai acabar, e eu vou fazer só uma última observação em relação ao que ele disse. Mas vai continuar a pandemia, a epidemia da desinformação canalha das grandes redes de televisão. Minha gente, obrigado, Silvio. Vamos embora. O programa se despede. Amanhã, às 19 horas, como acontece há 27 anos, sempre ao vivo, mais uma edição do nosso programa Atividade. Uma boa noite e até lá.